Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 13, capítulo 105. Kankuro mal havia se levantado quando sua visão foi bloqueada por Sakura, que cerrou os nós dos dedos, ficando brancos de raiva. Seus olhos ardiam com o espírito guerreiro. Seu oponente sou eu. Ninguém vai ficar no caminho do Sasuke-kun. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Kankuro. A sombra da garota monstruosamente forte do estádio ainda persistia. No campo de batalha principal, com o Sharingan ativado, Gaara em sua forma base estava em completa desvantagem. Diante da velocidade relâmpago do treinamento especial de Kakashi, sua armadura de areia era como papel, e a figura de Gaara era arremessada para trás repetidas vezes. Estalo. Bum. A armadura de areia se despedaçou centímetro por centímetro. Vou te matar. Na areia estilhaçada, as pupilas de Gaara se contraíram como a ponta de uma agulha. Aquele desejo primitivo e reprimido, vindo das profundezas de seu coração, finalmente rompeu em um rugido. Num instante, o corpo de Gaara inchou e se contorceu, transformando-se numa monstruosa besta com metade de uma cauda. Mas, diante de Sasuke, que vinha treinando com o Senseibon há meio ano, aquilo ainda era apenas um saco de pancadas apanhando. A grande chama de liberação de fogo era como um dragão. O Chidori, lança afiada, era como um raio de luz mortal, cortando para frente e para trás. O corpo da besta com meia cauda rolou desajeitadamente, espalhando areia. Os relâmpagos afiados, azuis e brancos, rasgaram facilmente seus membros recém-formados. Roar, sob extrema dor e humilhação, as amarras se romperam. Um Shukaku de areia do tamanho de uma montanha apareceu de repente na clareira. No entanto, essa criatura colossal causou apenas uma leve ondulação no tomoe carmesim dos olhos de Sasuke. Sovosh, um clarão de luz dourada, e Naruto apareceu de repente no topo de uma árvore. Os olhares das três pessoas e do cachorro convergiram. Naruto avaliou a situação das duas pessoas e do cachorro. O cão chamado Pakun estava sentado confortavelmente. Sakura estava tirando a poeira da manga, um sinal de sua fácil vitória sobre Kankuro. Do outro lado estava Shikamaru, que havia derrotado Temari. No exame a pílula do garanhão não era permitida, então Shikamaru perdeu por pouco. Mas lá fora, o gênio do clã Nara, que não tinha falta de pílulas do garanhão, a havia dominado completamente. Naruto-kun. Os olhos de Sakura brilharam instantaneamente como estrelas. O pilar da equipe havia chegado. A ansiedade que ela sentia por Sasuke-kun finalmente poderia diminuir. Shikamaru entreabriu os olhos com as sobrancelhas levemente arqueadas. E aí? Essa foi a saudação dele. Pakun olhou para cima e viu um velho conhecido, abanando o rabo e pedindo carinho. Naruto, você quer tocar nas minhas almofadinhas? Ele queria fazer carinho no cachorro? Claro! As pontas dos seus dedos afundaram habilmente nas almofadas macias das patas, mas o olhar de Naruto era penetrante, atravessando os galhos e fixando-se no centro do campo de batalha. O tempo pareceu congelar. O colossal Shukaku permanecia imóvel como uma escultura de areia. Sasuke estava no topo da árvore, encarando com olhos frios. Seu olhar se fixou no topo da cabeça de Shukaku. Gaara estava emergindo da areia, rugindo e tentando usar seu jutsu de sono falso. Mas, ele falhou. Não importava como ele alterasse os selos de mão, a consciência central que deveria ter despertado, a besta com cauda chamada Shukaku, não reagia. Monstro! Saia! Saia agora mesmo! A voz de Gaara estava distorcida por sua necessidade desesperada de poder, e ele golpeava freneticamente a areia com as mãos. Mas aquela consciência familiar e brutal era como uma chama completamente extinta, sem oferecer qualquer resposta. Nas profundezas da areia, a consciência de Shukaku estava encolhida em forma de bola. Naquele momento não havia sinal de sua brutalidade e loucura habituais, apenas um medo aterrador que ainda não havia se dissipado. Eu não vou sair. Podem me matar, mas eu não vou sair. Lembrou-se do terrível pesadelo dourado de pouco tempo atrás, que havia destruído completamente sua coragem. Aquele punho do tamanho de um saco de areia havia destruído facilmente sua construção de chakra da besta com cauda repetidas vezes. Em seguida foi violentamente esmagado, transformando-se em areia espalhada que voou para todo lado. Aquilo não foi uma batalha, foi pura humilhação unilateral. O poder monstruoso contido em cada soco era como um martelo pesado esmagando sua essência. Doía. Doía tanto que sua mente ficou em branco. Doía tanto que nem sequer conseguia sentir raiva. Isso doeu demais. Você quer que eu saia? Se eu sair de novo, eu viro um cachorro. Ei, Shukaku. A voz de Gaara era absurdamente zombeteira. Você não tem medo deste Uchiha, tem? Reação de Shukaku. O mero Uchiha? Ele não é nada. Não. Gaara entendeu imediatamente, suas pupilas se contraindo em choque. A resposta era tão absurda que lhe causou um arrepio na espinha. Você tem medo dele. Naruto Uzumaki. Bum. Essa constatação foi como uma marreta destruindo a compreensão de Gaara. Aquele monstro incomparável que rugia constantemente sobre a liberdade e dilacerava a própria carne. Será que tinha tanto medo de outro homem que estava disposto a abandonar a liberdade que poderia facilmente ter? Mesmo quando aquele homem não estava presente, não se atreveu a mostrar a cabeça? Erra. A risada de Gaara era rouca e distorcida. Então você também virou um covarde? Só por causa daquele garotinho loiro que foi esmagado pelo primeiro Hokage? Morto. A consciência de Shukaku foi instantaneamente lançada em uma enorme confusão. Um homem assim poderia morrer? Sim. Você deve ter pressentido aquela batalha terrível de longe. Ele foi reduzido a pó pelo primeiro e segundo Hokage invocados. Lembrou-se daquela batalha. A visão, aquela flutuação aterradora dos chakras, era como o sol escaldante do verão. Mesmo com seus sentidos limitados e as dezenas de quilômetros que o separavam, ainda assim sentia um calor abrasador. O garotinho loiro morreu. Ha. As correntes do medo abriram uma fenda instantaneamente, e o holofote do êxtase quase cegou seus olhos bestiais.
Se for esse o caso, no instante seguinte, os olhos bestiais e vazios que estavam imóveis de repente se estreitaram como a ponta de uma agulha. Então uma fome pura e destrutiva como a de uma fera selvagem que rompeu suas correntes, despertou subitamente nas profundezas deste corpo. Ha 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 ha. Estou fora de novo. Capítulo 106. Ha 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 ha. Estou fora de novo. O grito penetrante de Shukaku rasgou o céu, cada palavra repleta de alegria explosiva e libertação. Ele havia sido reprimido por tempo demais. Finalmente, ele viu a luz do dia novamente. Embora arrogante, ele ainda assim percebia cautelosamente o que o rodeava. Ele examinou a área, e como previsto, aquele maldito chakra de pesadelo não estava em lugar nenhum. A última barreira havia sido rompida. Haha, garotinho loiro, que importância tem a sua força? Não sou eu, Lord Shukaku, quem viverá mais tempo. Sua superioridade como uma besta com cauda aumentou instantaneamente. De repente, seus olhos dourados em forma de estrela fixaram-se em Sasuke no topo da árvore. Suas garras gigantes, envoltas em um vendaval destrutivo, caíram com força. Pequeno Shira, já que estou de bom humor, vou te despedaçar para comemorar. No meio do swing, uma sensação familiar e inexplicável de desconforto subitamente o atingiu em cheio. Essas palavras, essa cena, por que parece tão familiar? Mas ele imediatamente zombou e afastou o pensamento. Pá, o garoto loiro virou pó. Eu, Lord Shukaku, não temo ninguém. Era exatamente o que eu queria. O tomoe carmesim nos olhos de Sasuke brilhou intensamente. Seu objetivo nesta viagem, desafiar uma besta com cauda. Mesmo que seu corpo tremesse levemente diante de uma besta tão colossal, como ele poderia recuar? No entanto, a calma de Sasuke era como um espinho na carne de Shukaku, cutucando um nervo sensível e desencadeando seu transtorno de estresse pós-traumático. Espere um minuto. Esse garoto sabe da minha reputação, mas está tão calmo. Será que ele é o segundo garotinho loiro? A alegria extasiante de ser livre foi instantaneamente apagada por um balde de água gelada. A garra gigante, envolta em um vendaval destrutivo, congelou no ar como se tivesse atingido uma parede de ferro invisível. Ele decidiu, primeiro vou jogar pelo seguro. Enquanto isso, Sasuke franziu a testa profundamente. Ele olhou para a besta de areia gigante, que bloqueava o sol, mas sua mente incontrolavelmente voltou à imagem da surra casual e violenta de Naruto em Shukaku, como se ele estivesse apenas batendo em um saco de pancadas. Naruto consegue fazer isso, então por que eu não consigo? Uma besta com cauda? Nada mais que isso. Estilo fogo, jutsu bola de fogo. As mãos de Sasuke se moviam tão rápido que eram um borrão. Seu chakra pulsava enquanto ele liberava seu jutsu bola de fogo com extrema confiança. Uma torrente de calor jorrou, uma bola de fogo de rocha derretida com 10 metros de diâmetro, rugiu e se chocou contra o rosto de Shukaku. Uma bola de fogo de 10 metros seria como um castigo divino para uma pessoa. Mas para uma besta com cauda era um pouco pequena. A garra de Shukaku, semelhante a uma montanha, simplesmente deu um leve toque preguiçoso. Pul! Foi como se ele tivesse estourado uma bolha de sabão. A feroz bola de fogo dissipou-se num instante, sem sequer uma faísca. Na imensa cara de areia de Shukaku, uma expressão humana de choque e confusão se misturava. Suas pupilas felinas se dilataram em confusão. Isso é tudo? Ei, seu pirralho! A voz de Shukaku estava repleta de profunda confusão e um toque de raiva humilhada. Aquele olhar de sou invencível. Que você deu agora há pouco foi um blefe para assustar Lord Shukaku. Mas Sasuke ficou completamente paralisado. Aquela bola de fogo de rocha derretida com 10 metros de diâmetro, um golpe do qual ele se orgulhava tanto, e que custou uma grande quantidade de chakra. Era sua declaração de desafio à besta com cauda. Foi, casualmente removido por aquela garra do tamanho de uma montanha, como se fosse um grão de poeira. Como isso é possível? A percepção de Sasuke foi atingida por um golpe devastador. Em sua mente, o estrondo dos punhos de Naruto contra o enorme corpo de areia de Shukaku, os pedaços de areia voando para todos os lados e o monstro gigantesco sendo martelado e rolando como uma bola indefesa. A realidade diante de seus olhos, seu estilo fogo mais poderoso era tão frágil quanto uma bolha de sabão. Uma enorme sensação de absurdo e um abismo gélido tomaram conta do coração de Sasuke instantaneamente. Essa defesa, esse poder. Será que é mesmo o saco de pancadas com que o Naruto acabou de brincar? Sasuke reprimiu o absurdo arrepiante e a sensação gélida do vazio em seu coração. Seu Sharingan girou furiosamente, os tomoe carmesins quase saltando de suas pupilas. A diferença é tão grande assim? Não acredito. Suas mãos formavam selos na velocidade da luz. Estilo fogo, flor de fênix sábia carmesim. Dezenas de bolas de fogo incandescentes repletas de chakra cobriram os olhos e as articulações de Shukaku como uma chuva de meteoros. Isso foi uma finta. O chakra percorreu violentamente seu corpo, e sua figura tornou-se um borrão de relâmpago. Chidori, lança afiada. Um grito agudo e ensurdecedor ecoou. Uma longa lança de relâmpagos branco-azulados rasgou o ar, atingindo a garganta de Shukaku. Me deu um tempo. No entanto, o final foi cruelmente sufocante. Os enormes olhos bestiais amarelo-areia de Shukaku nem sequer se viraram. Pul! A imponente lança de relâmpago foi silenciosamente engolida por uma parede de areia que surgiu abruptamente, penetrando-a um pouco, mas sem conseguir romper a defesa. As bolas de fogo rugiam, colidindo com outra espessa camada de areia, produzindo sons de baque. As chamas lambiam a areia em vão, conseguindo pouco, deixando apenas marcas chamuscadas que eram então cobertas pela areia movediça, extinguindo-se sem um som. Shukaku nem se mexeu. O chão plano de repente se transformou em um redemoinho de areia movediça. Uma força poderosa surgiu ao longo do fluxo de areia e Sasuke, pego de surpresa, foi instantaneamente arremessado para o ar. Gagagagá. Só está me fazendo cócegas.
Seu pirralho Ushira. A risada selvagem de Shukaku fazia o ar vibrar. Aquela garra gigante que bloqueava o céu, aparentemente lenta, balançava com a velocidade de um raio. Bang! Sasuke sentiu como se tivesse sido atingido em cheio por uma montanha. A dor aguda no peito escureceu sua visão e sangue jorrou de sua boca. Seu corpo foi arremessado como uma pipa com a linha arrebentada, chocando-se contra a floresta ao longe e quebrando várias árvores grandes antes de finalmente parar. Seus ossos pareciam estar se despedaçando, suas roupas estavam em farrapos e ele estava coberto de sangue. Ele lutou para se levantar, mas a areia movediça e pegajosa já havia prendido firmemente suas pernas. Mais areia amarela, como um ser vivo, enrolou-se em seus braços e cintura, prendendo-o e erguendo-o no ar como uma oferenda sacrificial a ser levada diante das pupilas gigantes de Shukaku. Desespero. Um desespero gélido, como uma serpente venenosa com a língua trêmula, envolveu seu coração. Tudo que seu orgulhoso Sharingan conseguiu prever foi uma inundação de areia intransponível. Velocidade? Inútil diante de poder absoluto e defesa. Técnica? Parece truques desajeitados de criança diante de um gigante. Uma besta com cauda tão poderosa como Naruto. Conseguiu? Uma pergunta que fez sua alma estremecer explodiu em sua mente. Olhando para Sasuke, que se debatia como uma formiga suspensa à sua frente, os olhos gigantes e bestiais de Shukaku brilharam com um deleite cruel. A humilhação de ser enganado pelo loiro número 2 e o medo de ser esmagado por Naruto foram canalizados em um desabafo frenético contra essa presa frágil à sua frente. Ha. Isso é ótimo. Muito bom. As cordas vocais arenosas de Shukaku se roçaram, produzindo uma risada estridente e selvagem. É só isso que você tem? Ousa me desafiar, Lorde Shukaku, assim como aquele garotinho loiro? Sharingan, um brinquedinho de 3 Tomoe. Uchiha? Nada demais. A voz de Shukaku estava repleta de desprezo. Comparado à dor pura e irracional daquele garotinho loiro, você não é nem digno de polir minha areia. Ha. Você é um completo inútil. Uma enorme quantidade de chakra se acumulou furiosamente em sua boca gigante, comprimindo-se em uma pequena esfera escura que brilhava com uma luz destrutiva. Uma bijudama. Acabou. Seu pivete. A voz de Shukaku era como uma declaração de morte, que seus restos despedaçados criem os mais magníficos fogos de artifício pela minha liberdade. A luz da bijudama surgiu instantaneamente, mirando diretamente em Sasuke, que estava perto e não conseguiu escapar. Assim que a luz destrutiva estava prestes a engolir Sasuke, uma voz, calma a ponto de ser indiferente, cortou claramente o rugido furioso de Shukaku e o zumbido baixo da bijudama. Ei, você está fazendo tanto barulho que está me dando nos nervos, seu tanuki grandalhão. A voz não era alta, mas era como uma lâmina afiada, perfurando instantaneamente cada célula composta de areia do corpo de Shukaku. Naquele instante, parecia que o tempo havia parado. A bijudama de Shukaku, que acabará de ser comprimida ao limite e estava prestes a ser disparada, estourou como uma bolha que estoura com um pop, e se dissipou instantaneamente. O chakra, comprimido ao máximo, perdeu o controle e disparou em correntes de energia caóticas, fazendo com que as árvores ao redor tremessem violentamente. Seu corpo, do tamanho de uma montanha, enrijeceu abruptamente. Os olhos dourados e bestiais que um instante atrás estavam repletos de fúria maliciosa e intenção assassina se contraíram. E se contraíram novamente. Encolheram-se a quase 2 minúsculos pontos de luz. Suas pupilas tremiam violentamente. Não, isso é impossível. A voz aguda de Shukaku mudou instantaneamente, repleta de um terror inimaginável e um som estridente. Uma ilusão. Isso é definitivamente uma ilusão. Gaara, o primeiro e o segundo Hokage. Eles me fizeram de bobo? Não. O enorme corpo de Shukaku feito de areia começou a tremer incontrolavelmente. Inúmeros grãos minúsculos de areia, como palha sendo peneirada, caíram de todo o seu corpo, formando instantaneamente uma pequena duna de areia no chão. Parecia exatamente a manifestação física de fazer xixi de medo devido a um terror extremo. Naruto estava de pé, casualmente, em um galho de árvore. Ele ergueu seus claros olhos azuis, lançando primeiro um olhar para Shukaku, que estava prestes a enfiar a cabeça no estômago. Então ele olhou para Sasuke, que estava ensanguentado e com uma aparência deplorável. Tis, seu número 2. Eu já te mostrei como se derrota o Shukaku. Você não aprendeu, então vou te mostrar de novo. Observe atentamente, só vou mostrar uma vez. Capítulo 107. Voshas. Com um movimento casual da mão, a espada de luz de estilo relâmpago de 40 metros de comprimento de Naruto surgiu com um crepitar. A espada reluziu. A espada longa, semelhante a um laser, com sua natureza elemental aprimorada ao extremo, cortou a garra gigante da besta com a mesma suavidade com que uma faca quente corta manteiga. Bum! A garra decepada, com Sasuke ainda sobre ela, bateu com força no chão, levantando uma nuvem de poeira que lembrava um cogumelo atômico. Sasuke! Sakura, que estava à espera, gritou alarmada. A luz de um ninjutsu médico surgiu instantaneamente na ponta de seus dedos, e ela correu para o centro da fumaça para resgatá-lo do campo de batalha. Tosse! Sasuke tossiu violentamente, cuspindo 2 bocados de sangue vermelho escuro. Assim que recuperou a consciência, tremeu enquanto procurava às apalpadelas uma pílula vermelha, enfiando-a na boca com um estalo. Assim que a pílula do garanhão fez efeito, sua barra de saúde aumentou rapidamente. Seu rosto, que estava pálido como acinzentado, recuperou a cor instantaneamente. Seus ossos e órgãos internos, gravemente danificados, estavam se curando a uma velocidade incrível.
Assim que recuperou o fôlego, o burro teimoso se atirou de pé, com o Sharingan fixo no centro do campo de batalha. Desta vez, ele precisava entender o que estava acontecendo. Ao ver isso, Shikamaru bateu com a cabeça no tronco de uma árvore. Será que custava muito simplesmente deitar e observar? Ele não conseguia entender a maneira de pensar daquelas pessoas. Nossa, nem pense nisso. É muita trabalheira. Nesse instante, no centro do campo de batalha, um vento gélido, criado pelo derretimento do gelo, soprava. Mas por mais frio que fosse o vento, não se comparava ao frio que sentia no coração de Shukaku. Fui enganada. Esse pirralho fedorento e o Gaara me manipularam. O mundo inteiro está mentindo para mim. Que se dane a liberdade. Nunca mais saio daqui. Seu nome era Shukaku o Grande e ele não queria mais apanhar. Aqueles sacos de areia do tamanho de um punho. Ai, doeu. Doeu muito. Cada soco era como uma marca ardente em sua alma indefesa e frágil. Aquela dor o penetrava até o âmago. Um único pensamento surgiu repentinamente em sua mente. Corra! Num instante, o corpo gigantesco de Shukaku ficou imóvel, pronto para fugir. Era a primeira vez em sua vida que ele desejava tanto retornar à sua prisão. Antes de sair, ele lançou um olhar triunfante para o pirralho de cabelo espetado. Hehe, não consigo te vencer. Mas pelo menos não posso correr? Mas... As pálpebras preguiçosas de Naruto se abriram por um instante. A grande porta atrás de Shukaku, aquela que levava à liberdade, de repente fez um clique. Estava trancada? Não. Desapareceu completamente. Shukaku não conseguia encontrar o caminho de casa. Cabelo espetado. O que você fez com o meu espaço pessoal? O grito agudo de Shukaku foi acompanhado pelo som de areia rachando. Ele estava furioso. Genjutsu, disse Naruto, com um pequeno sorriso nos lábios enquanto seus olhos azuis observavam com divertimento a reação furiosa e confusa da besta de cauda gigante. Genjutsu, uma ova? Shukaku se irritou instantaneamente, seu rosto cor de areia contorcido em uma expressão de choque e fúria. Eu sou uma besta com cauda. Tenho chakra suficiente para afogar 10 de vocês. Vocês não têm o Sharingan, então como podem me controlar? Isso não é ninjutsu. Não é jutsu de besta com cauda. Naruto apenas deu de ombros. Esqueça a cauda de uma cauda. Se a cauda de 10 caudas aparecesse, um olhar meu e ela estaria em posição de sentido. É puro poder, garoto. Ei, Sasuke. Naruto nem se deu ao trabalho de virar a cabeça. Observe bem, não é assim que se usa o estilo fogo. Naruto bateu palmas casualmente, desta vez sem nem se dar ao trabalho de fingir que estava fazendo selos de mão. Estilo fogo, imperador flamejante. Voxox. Chamas brancas e cristalizadas jorravam de sua boca, expandindo-se com o vento. O calor aterrador que emanava dela era suficiente para distorcer e fazer o ar cintilar a centenas de metros de distância. Num instante, uma esfera branca e brilhante de 100 metros de diâmetro, composta de pura energia destrutiva, rasgou o céu, rolando com uma força cataclísmica em direção ao atônito Shukaku. Mesmo a grande distância, Sasuke e os outros sentiram a respiração queimar e a visão distorcer devido ao calor sufocante. O alvo principal, Shukaku, cujo corpo de areia de 50 metros de altura parecia insignificante diante do imperador flamejante de 100 metros. O reflexo do gigantesco olho dourado foi consumido pela bola de fogo, crescendo cada vez mais. Correr. Por sorte, tratava-se de uma aula e Naruto havia controlado deliberadamente a velocidade da bola de fogo. Shukaku mal conseguiu escapar da área de efeito da bola de fogo no último segundo. Mas, estrondo, estrondo, estrondo. Uma nuvem em forma de cogumelo deslumbrante de um branco brilhante com diâmetro muito maior que as montanhas ao redor irrompeu do solo. Por um instante brilhou mais que o sol. Uma explosão aterradora se alastrou. Mesmo tendo escapado por pouco, Shukaku foi arremessado para longe pela onda de calor destrutiva. O enorme corpo de areia girou como uma pipa com a linha arrebentada, caindo em uma floresta distante. Kug, ah! Um grito rouco de dor escapou de sua garganta. Suas costas haviam sido instantaneamente derretidas pelo calor extremo. Quando a areia esfriou e solidificou, formou um cristal horrendo vermelho escuro. A dor, a agonia profunda e dilacerante irrompeu mais uma vez. O rosto de Shukaku, feito de areia, encolheu e se contorceu numa massa disforme e abstrata devido à dor intensa. Que humilhação! Eu, Shukaku, o Grande, uma majestosa besta com cauda, quase fui transformado em um cão guaxinim assado por um humano. Ignorando a dor, checou freneticamente a própria cabeça. Gaara ainda estava desmaiado, agarrado como um cadáver. Esse cara, ele também estava preso? Ele não conseguia acordar? Surgiu uma estranha sensação de que a desgraça gosta de companhia. No entanto, a voz como um sussurro de um demônio no inferno ressoou mais uma vez. Tis, a demonstração do estilo fogo acabou. A seguir, instruções do estilo relâmpago. Estilo relâmpago, raio brilhante. Voxox. A conhecida espada de relâmpagos de 40 metros de comprimento condensou-se instantaneamente num raio de luz mortal do tamanho de um dedo que atravessou o ar. Chiar. O raio passou rapidamente, deixando apenas um pequeno e discreto buraco carbonizado no enorme corpo de areia de Shukaku. O rosto gigante de areia de Shukaku estava confuso. Esse ataque de picadas de mosquito? Qual o sentido disso? Antes que pudesse entender. Voxox. 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 O raio de alta energia na ponta do dedo de Naruto se transformou em um pulso infinito. Num instante, 100 articulações importantes no corpo enorme de Shukaku foram perfuradas com precisão, deixando para trás 100 minúsculos buracos de queimadura fumegantes e agonizantes, do tamanho de uma cabeça de alfinete. O dano não foi grande, mas a humilhação foi máxima. Ele não está atacando. A alma de Shukaku estremeceu ao perceber de repente.
Ele está fazendo a chamada. Ele está usando o raio como um apontador para brincar comigo. Ele está tentando me torturar, lentamente até virar um monte de areia inútil. Ah, bum. O medo reprimido, a dor física lancinante e a humilhação espiritual foram finalmente esmagados por essa onda de fúria bestial desenfreada. Sua sanidade foi destruída. Roar, vou te matar, seu pirralho de cabelo espetado. A massa de areia, semelhante a uma montanha e imbuída de um frenesi suicida, rugiu enquanto esmagava árvores e rochas, avançando em direção a Naruto como um javali selvagem. Uma aula improvisada. A parte de taijutsu da aula começa agora. Sakura, suas anotações estão prontas? Naruto ainda teve tempo de gritar para os espectadores. Antes mesmo de terminar a frase, ele se impulsionou com os pés. Crunch! O chão sob seus pés se abriu instantaneamente, transformando-se em uma teia de aranha. Usando a força, sua figura fantasmagórica apareceu instantaneamente sob Shukaku, bem embaixo de sua barriga redonda e ondulante. Taijutsu de super força, Homer 1. Os músculos da perna direita de Naruto se contraíram como molas de aço, e todo o seu corpo se esticou como um arco gigante, repleto de energia armazenada. Bang! Um som abafado como uma explosão ecoou pela floresta. Roar! O corpo gigantesco de Shukaku foi arremessado para longe. Então, voxas, 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 voxas. O corpo de Naruto se transformou em um borrão dourado, circulando o saco de areia gigante que tombava desamparadamente no ar, iniciando uma brutal combinação de taijutsu. Seus punhos e pés se moviam tão rápido que eram meros borrões. Cotovelada, joelhadas, chutes voadores, tudo era usado repetidamente. Sempre que Shukaku tentava revidar ou escapar, um soco forte e desproporcional destruía sua ilusão. De vez em quando, Naruto até intercalava seu taijutsu com um raio brilhante. Voxas, voxas, voxas. A humilhação foi completa. 10 minutos depois, Shukaku jazia no chão com uma expressão de desespero no rosto. A vida na areia não vale a pena ser vivida. Naruto estalou os nós dos dedos satisfeito, produzindo um som estalado, e olhou para o painel de suas estatísticas. Explosão muscular e vigor haviam aumentado em 5 pontos cada. Shukaku é um ótimo saco de pancada para treinamento. Com certeza voltarei a comprar com você na próxima vez. Sou Vosh, um clarão dourado, e ele estava ao lado dos 3 espectadores de olhos arregalados e do cachorro. E aí, aprendeu alguma coisa? Sasuke, aprendi a ser inútil. Capítulo 108. Em uma certa parte de Konoha bem no subsolo, a sede da raiz da Anbu, enterrada sob a vila, personificava perfeitamente o espírito da organização, profundamente enraizada na mais pura escuridão. Hoje, quase todos os membros da raiz estavam em estado de animação suspensa, com apenas alguns batedores destacados na superfície para captar qualquer indício de irregularidade. Numa câmara silenciosa nas profundezas da base, Danzou estava sentado sozinho no centro da escuridão. Diante dele, a chama de uma única vela tremeluzia, sua luz fraca lambendo as sombras, projetando uma silhueta dançante e inquieta nas paredes. Nas profundezas de seus olhos, o tênue brilho da luz de velas refletia a ambição que havia sido reprimida por décadas, agora finalmente transbordando. Hoje foi o dia dos exames Chunin, e também o dia do plano de Orochimaru. Danzou estava plenamente ciente do plano de Orochimaru para invadir Konoha. Embora não tenha participado diretamente, observou tudo com frieza, sem hesitar em dar uma mãozinha secreta. Ele tacitamente permitiu e até forneceu os materiais necessários para o Edo Tensei, os restos mortais do segundo e do quarto Hokages. Orochimaru já possuía as células do primeiro Hokage. Isso significava que Orochimaru agora detinha o poder supremo de 3 Hokages em suas mãos. 3 Hokages, unindo forças contra um Hiruzen debilitado. Principalmente contra o primeiro e o segundo Hokages, Hiruzen não tinha a menor chance. Ele estava praticamente morto. Assim que Hiruzen se fosse, aquele assento vago finalmente cairia em suas mãos nas de Danzou, Hokage, a maior autoridade da aldeia. Ele almejava esse veneno do poder há muito tempo. De repente, aquele momento de humilhação profunda invadiu os pensamentos de Danzou mais uma vez. O instante que o fazia suar frio todas as vezes estava gravado em sua mente como a mais cruel das maldições. Foi quando o segundo Hokage e sua equipe de 6 guardas, os irmãos Ouro e Prata, se viram encurralados em uma situação desesperadora contra a elite da Vila da Nuvem. Para escapar com vida, alguém tinha que ficar para trás como isca, e essa isca certamente morreria. Quando o olhar do segundo Hokage se fixou nele, ele já havia tomado sua decisão. Mas as palavras "eu ficarei para trás" foram arrancadas de seus lábios por Hiruzen, que estava a apenas meio passo de distância. Por causa desse meio passo, Hiruzen foi nomeado Hokage imediatamente. E ele, Danzou, passou décadas desde então sempre tão perto, mas tão longe daquela posição. No entanto, agora a oportunidade havia chegado. Após a morte de Hiruzen, Homura e Koharu, aqueles 2 velhos indecisos e incompetentes, não teriam outra escolha senão recorrer a ele, o único ancião restante, em busca de orientação. Sentindo seu coração bater em um ritmo inquieto como a chama bruxuleante de uma vela, o peito de Danzou palpitava com uma intensidade sem precedentes. Tum, tum, tum. Um fluxo sanguíneo intenso trouxe uma vermelhidão mórbida ao seu rosto enrugado e envelhecido. Seu corpo em decomposição parecia estar repleto de uma energia fanática, e cada respiração carregava a ilusão de força. Será este o sabor do poder? Em transe, ele Danzou sentiu como se tivesse se libertado das raízes da escuridão, estando sozinho sob os holofotes, exercendo toda a autoridade, o Hokage. Quinto Hokage Shimura Danzou. Um murmúrio baixo e rouco ecoou no silêncio mortal, fazendo sua alma definhar. Passos se aproximaram de fora da porta. Pararam e alguém bateu. O sinal estava correto. Entre. Torune Aburame, com o corpo fortemente envolto em faixas, entrou na sala. O cômodo estava pouco iluminado.
Quando ele olhou para cima, mesmo através dos óculos escuros, levou um susto. O rosto sempre sinistro e calmo de Danzou-sama, que normalmente era tão plácido quanto um poço antigo, agora estava corado com uma vermelhidão quase maníaca e antinatural. Essa mudança bizarra foi mais inacreditável do que ver flores desabrochando em uma geleira perene. Danzou-sama, chegaram novas informações sobre os exames Chunin. Torune conteve o choque e entregou o relatório. Danzou examinou o papel e em seguida desdobrou-o. Os exames Chunin estão prosseguindo conforme o planejado. O plano estava dentro do cronograma. Podia prosseguir normalmente. Ao ver isso, os cantos da boca de Danzou, que aparentemente estavam congelados há décadas, se esticaram em um sorriso raro, frio e distorcido. Essa visão milagrosa fez Torune questionar se ele estava sob o efeito de um genjutsu. Ótimo. Investigue e relate novamente. A voz de Danzou carregava um toque de urgência quase imperceptível. Ele ansiava pela notícia definitiva da morte de Hiruzen. Sim, senhor. Torune saiu da sala com a mente repleta de centenas de perguntas. Mas os pensamentos de Danzou já haviam alcançado o trono de Hokage, agora ao seu alcance, esboçando os planos para o futuro. Ele não deve seguir as políticas de apaziguamento fracas e incompetentes de Hiruzen. Ele estava determinado a remodelar a ordem de Konoha, e até mesmo todo o mundo ninja. Sua primeira prioridade seria converter todo o poder potencial em poderio militar absoluto. Além disso, a estrutura das vilas ninja, o poder dos clãs, a aquisição de talentos, a política externa. A bagunça deixada por Hiruzen estava repleta de oportunidades de lucro e campos a serem conquistados. A estupidez e a falta de visão daquele velho tolo deixaram escapar tantas oportunidades de ouro. Se eu, Danzou, estivesse no poder, eu mostraria a este mundo ninja decadente o que são verdadeira força e estratégia. Ele não sabia quanto tempo havia ficado sentado ali antes que uma batida, tum, tum, soasse novamente. Torune retornou com outro relatório secreto da linha de frente. O relatório continha 2 pontos principais. Naruto Uzumaki, usando apenas taijutsu, subjugou um Shukaku de uma cauda descontrolado e o forçou a retornar ao seu selo. Orochimaru lançou o esmagamento de Konoha, e a formação das 4 chamas violetas selou completamente o topo do prédio VIP. Essas duas notícias, como um veneno frio e quente, penetraram instantaneamente o coração de Danzou. A boa notícia, o plano estava prosseguindo normalmente. Tanto Orochimaru quanto Hiruzen ficaram presos na formação das 4 chamas violetas. Seu antigo rival, Hiruzen, certamente iria morrer. A notícia é chocante. Um mero pirralho Jinchuriki conseguiu subjugar a besta de uma cauda com força bruta? Como isso foi possível? Ele teria que aguardar o relatório de acompanhamento detalhado. Antes mesmo que ele pudesse recuperar o fôlego, chegou outro relatório. Naruto Uzumaki havia aprendido o jutsu do deus voador do trovão? Ele agora o estava usando para causar destruição no campo de batalha, ceifando vidas inimigas. Este relatório foi como uma picareta de gelo, apunhalando Danzou pelas costas. Onde é que esse pirralho aprendeu sobre o deus voador do trovão? Será que aquele velho tolo, Hiruzen, teria armado uma última armadilha antes de morrer? Ao pensar nisso, os dedos de Danzou tremeram levemente. Ele estava apavorado com a possibilidade de Naruto usar o deus voador do trovão para entrar na barreira, arrastar Hiruzen para um lugar seguro e fazer o plano falhar. Mesmo que Hiruzen fosse desonrado e impedido de voltar a ser Hokage por causa do incidente com Orochimaru, enquanto ele estivesse vivo, o caminho de Danzou para se tornar Hokage seria repleto de obstáculos e incrivelmente difícil. Enquanto era atormentado por essa ansiedade corrosiva, a notícia final finalmente chegou. Naruto de fato havia entrado na barreira, mas em vez disso, roubou os corpos Edo Tensei do primeiro e do segundo Hokage. Embora o resultado tenha sido completamente oposto ao que ele esperava por enquanto, ele só podia esperar que Orochimaru não cometesse outro erro e acabasse de vez com aquele monstro, Hiruzen Sarutobi. Nas profundezas dessa prisão sufocante, a figura definhada de Danzou pareceu se agitar com uma inquietação perturbadora, e até mesmo sua respiração tornou-se instável e urgente. O tempo fluiu lentamente através do silêncio e do tormento até que finalmente, Torune retornou com o relatório final da batalha, que quase o sufocou. Naruto Uzumaki reapareceu no campo de batalha. Além disso, ele se uniu a Jiraiya, Kakashi e ao supostamente morto Hiruzen Sarutobi para derrotar Orochimaru. Acabou. Ao ver essa notícia, os dedos ossudos de Danzou quase esmagaram o apoio de braço de sua cadeira. Embora o plano tivesse se desviado consideravelmente do seu curso, o cargo de Hokage agora estava vago. Contudo, enquanto aquele velho tolo do Hiruzen estivesse vivo e nos escalões superiores de Konoha, ele, Danzou, jamais seria capaz de ocupar o lugar mais importante por direito. Se for esse o caso, então Hiruzen deve morrer. O plano para remover esse obstáculo precisaria ser incluído na pauta, mas não com ações imprudentes agora. Sua tarefa mais urgente era eliminar todos os potenciais obstáculos em seu caminho para o trono, analisar seus rivais. Não havia muitos candidatos ao cargo de Hokage. Eles precisavam ter fama e uma sólida reputação. No geral, eram poucos. Jiraiya? Ele ouvirá dizer que ele estava de volta à vila. Mas aquele cara era um andarilho de espírito livre que via o cargo de Hokage como uma gaiola. Ele não representaria uma ameaça séria. Kakashi. Um garoto com uma reputação injusta, perdido na dor da morte do pai. Após analisar bem a situação, concluímos que não havia concorrentes reais. Ele teria que analisar quem havia alcançado a fama recentemente. Então, a voz áspera de Danzou soava como gelo raspando, enquanto ele perguntava aos poucos subordinados que estavam diante dele. Quem é a pessoa com a reputação mais forte na vila neste momento? Ele esperava ouvir os nomes de outros Jounin famosos ou conselheiros, mas ficou completamente chocado ao ouvir um nome familiar no relatório. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki? Aquela pirralha loira que acabou de arruinar o plano genial dele? Ele parecia ouvir esse nome com frequência ultimamente, algo sobre o Flash amarelo, força incrível, bonito e gentil. Essa explosão repentina de fama.
Será que Hiruzen Sarutobi estava secretamente manipulando os fios? Será que ele realmente queria que uma criança de 12 anos, que nem sequer tinha atingido a idade adulta, usasse o chapéu de Hokage? Absurdo! De repente ele se lembrou de algo e pegou o romance político que lia ocasionalmente, o Romance das Cinco Nações. Seu olhar estava fixo no herói caótico do livro, que dominava o norte e controlava o imperador para comandar os outros senhores feudais, regente manipulador. Regente manipulador igual Hiruzen Sarutobi. O senhor da Terra do Fogo igual Naruto Uzumaki. A comparação era dolorosamente óbvia. Hiruzen Sarutobi, você tem uma mente tão ardilosa. Você quer que esse ingênuo e ignorante Naruto Uzumaki esteja no centro das atenções e se torne seu Hokage fantoche. E você? Você se esconderá nos bastidores, manipulando o fantoche, tornando-se o verdadeiro rei sem coroa que detém todo o poder real. Pode esquecer. O corpo definhado de Danzou tremia de extrema raiva, e um rosnado bestial escapou de seu peito. Deixar um pirralho mimado chegar ao topo de Konoha? Deixar que a ambição da vida dele se torne um trampolim para outra pessoa? Enquanto eu, Shimura Danzou, estiver vivo, Naruto Uzumaki jamais se tornará Hokage. Canal Gameplay escute áudio novel. Capítulo 109. Era o 60º aniversário de Konoha, na noite em que a devastação de Konoha finalmente chegou ao fim. A fonte termal de Naruto, Sasuke e Sakura. Naruto, exausto após um dia inteiro correndo e lutando, finalmente se jogou na fonte termal fumegante, soltando um gemido de puro contentamento. Também estavam na piscina, Sasuke, Kakashi e o sábio tarado. Foi um encontro e tanto de sábios, jovens e idosos. Naruto não chamou Kakashi e Jiraiya apenas para um simples banho. O terceiro Hokage já havia anunciado oficialmente sua aposentadoria, e o cargo de quinto Hokage seria escolhido em breve. Ele, Naruto Uzumaki, finalmente se deparara com uma oportunidade única na vida. Dentro da fumegante fonte termal Uchiha, os quatro relaxavam em diferentes posições, desfrutando da água agradável. Diversas bandejas flutuantes pontilhavam a superfície, contendo frutas e refrigerante. Engole em seco, Naruto tomou vários goles generosos de refrigerante gelado, e a sensação refrescante o fez sorrir de satisfação. Ele virou a cabeça para a esquerda. Kakashi-sensei estava encostado na borda da piscina, seu corpo deslizando para baixo como se estivesse sem ossos, a água quase alcançando seu queixo. Seus característicos olhos semicerrados, como os de um peixe morto, encaravam o céu estrelado através do vapor rodopiante, com seu Sharingan e seu olho normal exibindo uma expressão vazia, como se estivesse fora do corpo. Resmungou Naruto para si mesmo. Será que é por causa do que aconteceu com o pai do Kakashi-sensei hoje? Em seguida, ele voltou a olhar para a direita. O sábio tarado também estava estranhamente quieto, completamente submerso na água. Afinal, um amigo de décadas havia repentinamente cometido um ato chocante, trair e matar seu mestre. Qualquer um ficaria atônito com isso por um tempo. Ao ver seu braço direito completamente distraído e seu braço esquerdo aparentemente se isolando, a chama no coração de Naruto, aquela chamada, tornar-se Hokage, ardeu ainda mais forte. Ele havia reunido seus dois estimados mentores para realizar uma reunião de estratégia de coroação, não para simplesmente ficar preguiçoso e relaxar na sauna. Ele estava ali para angariar votos, para pedir a ajuda deles. Afinal, nos círculos mais altos da vila, ele, Naruto, tinha pouquíssimas conexões. Esses dois eram os únicos bilhetes dourados com quem ele podia entrar em contato e conversar. Um deles, embora fosse preguiçoso, era um membro proeminente do corpo Jounin. O outro era um discípulo direto do terceiro, um lendário Sannin de longa data. Ambos eram muito respeitados e influentes. Essa era uma oportunidade que ele não podia perder. Naruto respirou fundo, afastou os cabelos dourados e molhados da testa e finalmente chegou ao ponto, com a voz carregada de uma seriedade sem precedentes. Kakashi-sensei, Jiraiya-sensei, eu vou ser Hokage. O preguiçoso Kakashi nem se deu ao trabalho de levantar uma pálpebra. Durante meses ele ouvirá essa declaração tantas vezes que sentia como se seus ouvidos estivessem calejados. Quanto a Jiraiya, que estava começando a se recuperar de sua depressão, seus pequenos olhos se voltaram para Naruto. Lembrando-se do poder e do talento que Naruto havia demonstrado, ele sentiu um profundo alívio. Além disso, sua crença de que Naruto era a criança da profecia se fortaleceu. Jiraiya sorriu com uma sensação de paz, bagunçando os cabelos dourados e molhados de Naruto. Vai em frente, Naruto. Continue nesse caminho e você com certeza será o sexto Hokage. O sexto Hokage? Naruto afastou a mão de Jiraiya com um tapa, declarando com convicção, não, eu vou ser o quinto Hokage. A indolência nos olhos apáticos de Kakashi foi instantaneamente substituída por espanto. Ele virou a cabeça abruptamente para olhar para Naruto. Tosse. Jiraiya ficou tão surpreso que se engasgou com a própria saliva, seus pequenos olhos arregalados como dois sinos de bronze. O alívio que sentirá desaparecera completamente, substituído pelo choque. Ei, seu pirralho, tem limite para suas brincadeiras. A quinta, você só tem 12 anos. Você sabe o que isso significa? A voz de Jiraiya de repente subiu uma oitava. Você sequer sabe o que significa ser Hokage. Ele sentia que ia explodir. Ele próprio via o cargo de Hokage como uma gaiola, pois carregava uma responsabilidade que podia esmagar uma pessoa. Mas aquele garoto na frente dele estava tratando aquilo como se fosse uma brincadeira? Apenas 12 anos. E ele queria ser Hokage? Num canto, Sasuke afundou silenciosamente mais alguns centímetros na água, deixando apenas seu Sharingan flutuando na superfície. Suas pupilas tremiam. Naruto não é um genin, assim como eu? Como ele está tentando se tornar Hokage de repente?
Naruto sabia muito bem que a idade era um grande obstáculo. Ele não podia simplesmente forçar a barra, precisava convencê-los, ou melhor, motivá-los com fatos. Se não conseguisse nem conquistar esses dois figurões, que esperança teria de conquistar a vila inteira? Então, Naruto começou a expor seus argumentos, entrando na fase de sua apresentação em PowerPoint. Ele ergueu a mão direita, um punho tão grande quanto um saco de areia, que representava sua força moral. Ele havia derrotado Shukaku, esmagado o primeiro e o segundo Hokage e dominado o jutsu do dragão voador. Ele perguntou se isso não era poder suficiente. Jiraiya cobriu o rosto com um longo suspiro. Seu pirralho, ser bom de briga não basta para ser Hokage. E quanto à responsabilidade? E quanto à estratégia? Você não tem nada disso e quer ser Hokage? Ele ergueu a mão esquerda, uma palma tão grande quanto uma frigideira, que representava sua retidão. Ele havia derrotado 188 ninjas inimigos, salvado 132 camaradas, reconstruído 32 casas e até ganhado 5 cupons para o Ichiraku Ramen. Ele perguntou se aquilo não era um coração bondoso e compassivo. Os olhos de peixe morto de Kakashi se fecharam. Ser apenas uma boa pessoa não é suficiente para suportar o peso de ser Hokage. E quanto à política? E quanto ao panorama geral? Só de pensar nessas coisas, ele já estava com dor de cabeça. Ah, não julgue tão rápido. Naruto esboçou um sorriso malicioso, rapidamente colocando a mão esquerda aberta como uma tampa sobre o punho direito cerrado, unindo as duas. Que tal isso? Empunhar um punho do tamanho de um saco de areia para derrotar os inimigos enquanto usamos uma mão amiga para reconstruir nossa casa. Kakashi e Jiraiya. Isso não é um argumento ruim. Mas ambos sabiam que, embora fosse um pouco forçado, pelo menos os calaria. Jiraiya finalmente coçou os cabelos molhados e a contragosto cedeu. Tudo bem, velhote, eu me arrisco e te indico. Ele então imediatamente jogou um balde de água fria nas ambições de Naruto. Mas escute bem, seu pirralho. Não se anime muito. Quantos anos você tem? Adquira alguma experiência sólida por alguns anos, e eu te apoiarei para a 6ª divisão. Mas agora, é difícil. Muito bem. Uma indicação é tudo que eu preciso. Obrigado, sensei. Naruto sorriu radiante, acenando com a cabeça tão vigorosamente que ela balançava como uma cabaça. Com a nomeação garantida, ele poderia deixar que o Diário do Mundo Ninja provocasse uma tempestade na opinião pública. Qual era o objetivo de criar aquele jornal, afinal? Era para momentos como esse para causar um grande impacto. Sua principal tarefa do dia estava concluída, então Naruto começou a se preocupar com outras coisas. Assim como a vida amorosa do Kakashi-sensei. A cabeça de Naruto girou na direção de Kakashi, seus olhos azuis brilhando com a luz de um radar de fofocas. Kakashi-sensei. Como estão as coisas com a Nari Nation? Ele deu uma piscadela maliciosa. Até onde vocês dois chegaram? Contei-me. Kakashi ainda estava meio paralisado na água, seus olhos de peixe morto sem se mover um centímetro. Sua voz era preguiçosa. Ontem eu a acompanhei até em casa. Naruto prolongou o som, espirrando água com entusiasmo. Ele já conseguia imaginar o que aconteceria a seguir. Imitou o tom de um drama romântico de TV. E depois? Gostaria de subir para tomar uma xícara de chá? E depois? Está tarde. Por que você não passa a noite aqui? Kakashi finalmente virou a cabeça, lançando-lhe um olhar que dizia: você é um idiota. Não, eu acabei de sair. Naruto inclinou-se para trás de forma exagerada, espalhando um enorme jato de água por todo lado, com o rosto expressando uma profunda decepção. Kakashi-sensei. Isso é um completo desperdício de oportunidade. Que desperdício! Num instante, ele não conseguiu se conter e perguntou novamente. Então, vocês dois já dormiram juntos? Quer dizer, vocês já viram o sol nascer juntos? Kakashi afundou silenciosamente um pouco mais, deixando apenas sua cabeça e seus olhos de peixe morto acima da água. Não. Que tal um beijo? Naruto praticamente se atirou sobre Kakashi com os olhos arregalados. Não. A voz abafada de Kakashi veio de debaixo d'água. É? Naruto soltou um longo suspiro incrédulo. O mundo ninja é mesmo tão conservador assim? De repente, seus olhos percorreram o rosto de Kakashi como um holofote, finalmente se fixando naquela máscara eterna. Um pensamento aterrador o atingiu de repente. Kakashi-sensei. A voz de Naruto se elevou, repleta de incredulidade. A Nari Nation, ela nem sabe como você é sem essa máscara, sabe? Você já atirou alguma vez na frente dela? Nem uma única vez. O corpo de Kakashi ficou rígido. Embora a maior parte do seu rosto estivesse escondida debaixo d'água, aquele momento de hesitação e o leve arregalar dos seus olhos de peixe morto revelaram tudo. Oh não! Naruto deu um tapa na testa, espalhando água por todo lado. Ele realmente não fez isso. Sensei, essa sua máscara. Naruto não conseguiu conter a curiosidade. Vocês usam um novo todo dia? Se não, argue os problemas de higiene. Ele fez uma leve expressão de desgosto. Ao lado deles, enquanto Sasuke permanecia estoico, o canto de sua boca pareceu se contrair quase imperceptivelmente enquanto ele se retraía silenciosamente para o canto. Finalmente Naruto, ainda completamente perplexo, perguntou: então, o que a Nari Nation vê em você? É porque você está sempre escondendo o rosto para parecer misterioso? Ou é? Ele avaliou o semblante apático de Kakashi, que nem mesmo a água conseguia disfarçar. Algum tipo de estética depressiva peculiar? Jiraiya, que estivera ouvindo a conversa o tempo todo com uma expressão que gritava fofoca, finalmente não conseguiu mais se conter e interrompeu. Seus olhinhos brilhavam maliciosamente e seu tom era de incredulidade. Ei, pirralho. Do jeito que você está falando, essa tal de Nari Nation, foi você quem a apresentou ao Kakashi? Naruto não pôde deixar de se sentir um pouco orgulhoso. Claro,
Você não sabe quem é o casamenteiro número 1 do mundo ninja? Ao perceber o olhar furtivo e evasivo de Jiraiya, Naruto lembrou-se da antiga reputação do velho. Seus olhos se estreitaram em suspeita, e ele rapidamente apontou o dedo acusador para Jiraiya. Ei, sábio tarado, o que será que seus olhos estão procurando? Está pensando em espiar o banheiro feminino de novo? Sua voz era alta e imponente. Estou te avisando, aluguei esta fonte termal hoje. Sakura é a única garota do outro lado. Se você ousar ir, vou denunciá-la imediatamente por espionar uma menor de idade. Vou levar o caso direto aos meus superiores. Você vai se meter em grandes problemas. Tosse, tosse, tosse. Jiraiya engasgou, o rosto corando. Rapidamente desviou o olhar, disfarçando o constrangimento com uma tosse. Que absurdo! Eu estava estudando a composição mineral da água termal. Sim, os minerais. Após tentar se justificar timidamente, ele rapidamente mudou de assunto para evitar ser pressionado por Naruto. Mas falando sério, Kakashi, é ótimo que você esteja começando a se soltar. Ele olhou para Kakashi com uma rara expressão de alívio e cuidado paternal no rosto. Quais são seus planos para o futuro? Ele perguntou a Kakashi, mas seus olhos continuavam se voltando para Naruto, claramente pensando que o plano teria que vir do próprio casamenteiro. Considerando a inteligência romântica de Kakashi, Naruto sentiu que, sem sua ajuda, Kakashi estaria condenado. Ainda bem que a Narineeshan se apaixonou por Kakashi, caso contrário, esse caminho seria muito mais difícil. Para a felicidade de Kakashi-sensei, Naruto sentiu que era seu dever solene. Isso é óbvio. Deixe o resto comigo, o casamenteiro número 1 de Konoha. Enquanto Naruto Uzumaki estiver no caso, não há casal que eu não consiga juntar. Mas, Naruto olhou para Kakashi com uma expressão estranha e enfatizou. Kakashi-sensei, você sabe que eu dominei o estilo gelo, o deus do trovão voador e até o estilo poeira. Mas sabe por que eu ainda não dominei o estilo madeira? Era uma pergunta retórica. Antes que Kakashi pudesse responder, Naruto deu a resposta por si mesmo, porque sua vida amorosa está indo muito devagar. Caso contrário, eu já teria dominado o estilo madeira há muito tempo. Os olhos de peixe morto de Kakashi permaneceram imóveis. Ele já havia percebido que o domínio de Naruto sobre essas características da linhagem sanguínea não tinha nada a ver com ele. Naruto estava apenas procurando uma desculpa. Mesmo assim, ele realmente deveria se esforçar um pouco mais. Sentindo-se completamente relaxados, exceto pela enxurrada de fofocas que Kakashi acabará de suportar, os dois adultos se levantaram para começar sua verdadeira vida noturna. Vamos lá, vamos tomar um drink e conversar sobre coisas de gente grande, disse Jiraiya, espreguiçando-se e estalando os ossos. Sim, sim. Alguns pratinhos, um pouco de saquê perfeito. Naruto também já estava farto do banho e concordou. Mas então, de repente, lembrou-se de algo, virou a cabeça bruscamente e apontou para Kakashi com uma expressão séria. Kakashi-sensei, lembre-se, beber não tem problema. Mas nem pense em seguir o sábio tarado até aqueles salões estranhos onde garotas ficam oferecendo clientes na porta. Aqueles lugares são insalubres. Tome cuidado, ou eu conto tudo para Narineeshan. Jiraiya, que estava se enrolando em uma toalha, tropeçou e quase escorregou. Ele virou a cabeça e encarou Naruto com uma expressão de puro espanto. Seu pirralho, quantos anos você tem? Onde você aprendeu todas essas bobagens? Ele estava começando a questionar toda a sua vida. Esse garoto sabia demais. Kakashi puxou silenciosamente a máscara para cima, seus olhos de peixe morto repletos de uma profunda sensação de confusão sobre o mundo. Será que todas as crianças de hoje em dia são tão precoces? Ou será que esse garoto loiro é simplesmente excepcionalmente extravagante? Capítulo 110. Os dois mestres de cabelos brancos partiram. Eles estavam indo para a zona de prostituição, e Naruto naturalmente não seguiria. Apenas duas cabeças peludas, uma loira e uma negra, permaneceram na fonte termal. Naruto esticou os braços confortavelmente, tirando de um lugar aparentemente qualquer um pequeno balde de madeira de 2 litros. Estava cheio de Coca-Cola. Svi! Um fio de gelo brilhou na ponta de seu dedo e num piscar de olhos, um balde de Coca-Cola gelada estava pronto. Exatamente 6 graus Celsius. Nem um grau a mais, nem um grau a menos. Ele tirou uma lata normal de Coca-Cola, rapidamente a encheu de gelo e a jogou para Sasuke. Aqui. Para você, Sasuke. Sasuke instintivamente ergueu a mão e pegou a lata, sentindo o frio intenso gelar a ponta dos dedos. Ele observou Naruto agarrar o balde de Coca-Cola comicamente gigante e virar vários goles grandes como se fosse água, um leve tremor aparecendo no canto do olho. Por falar nisso, disse Naruto, pousando a lata gigante, com um tom nostálgico na voz. Quando eu era criança, eu te vendia uma garrafa de Coca-Cola todo dia. Eu era pontual como um relógio. Ele sorriu, inclinando a cabeça para olhar para Sasuke com um toque de curiosidade. Naquela época, o que você fez com aquela garrafa enorme? Você não bebeu tudo, né? Considerando o físico de Sasuke, ele não parecia alguém que bebia 2 litros de Coca-Cola por dia desde a infância. Shoji, por outro lado, parecia perfeito para isso. Ao relembrar a memória, Sasuke apertou a lata de Coca-Cola gelada com mais força, seus nós dos dedos ficando levemente brancos. O pensamento naquele homem fez com que sua respiração falhasse por uma fração de segundo, mas ele logo recuperou a compostura. Aquele homem gostava de beber. Eu bebia um pouco do que sobrava, e uma parte era guardada, intocada. Aquele homem? Naruto sabia de quem Sasuke estava falando. O homem que aniquilou o clã Uchiha, Itachi Uchiha. Inicialmente, Naruto pensou que Itachi devia ser incrivelmente forte, já que foi capaz de dizimar um clã com tantos membros que possuíam o Sharingan de 3 Tomoe, sem mencionar o número desconhecido de usuários do Mangekyou.
Mas após o treino na arena, ele descobriu que Itachi ainda estava muito longe de alcançar Naruto Uzumaki. Era pura propaganda e nenhuma substância. Seria possível que, como Orochimaru havia dito, houvesse mais por trás do massacre do clã Uchiha. Após mais alguns minutos de conversa fiada, o sorriso de Naruto desapareceu e seu tom assumiu uma solenidade rara. Quando Shukaku te acertou hoje mais cedo, pareceu que doeu. Ele se lembrou de como Sakura implorou para que ele interviesse, mas Naruto decidiu esperar, porque Sasuke era o tipo de pessoa que não desistiria até o último momento. Naruto fez uma pausa, olhando diretamente para o perfil teimoso de Sasuke. Você não me culpa por ter intervido rápido demais e não ter te dado a chance de se vingar, não é? Sasuke ergueu a cabeça bruscamente. Seu Sharingan carmesim fixou-se em Naruto através do vapor, seus olhos cheios de relutância, frustração e um toque de uma emoção complexa, difícil de decifrar. Ele encarou os sinceros olhos azuis de Naruto por alguns segundos antes de, como se toda a sua energia tivesse se esgotado, baixar lentamente o olhar. Não, minhas habilidades eram simplesmente inferiores. Sua voz carregava um tom cansado de resignação, mas misturado a um orgulho inabalável. Ele de fato reconhecera o abismo que o separava, mas após aquele breve momento de rendição, um fogo mais intenso e fervoroso ardeu em seus olhos. Ele, Sasuke, nunca desistiu de verdade. Naruto. Sasuke respirou fundo, finalmente fazendo a pergunta que o atormentava há tanto tempo, uma pergunta que naquele momento parecia quase sem esperança. Diga-me a verdade, ainda tenho alguma chance de te alcançar? Mesmo? Só de diminuir um pouco a distância? Sim, meu irmão, você tem razão. Se fosse qualquer outra pessoa, Naruto teria dito para ela simplesmente desistir. Mas Sasuke era diferente. Ele era um Uchiha e teve a chance de despertar o Mangekyou Sharingan. E o Mangekyou Sharingan podia criar milagres e desafiar o destino. Ao ver o garoto, outrora orgulhoso, tão derrotado, Naruto, como um bom amigo, contou-lhe a verdade sem esconder nada. Dentro da sua linhagem Uchiha, reside um poder capaz de verdadeiramente desafiar o destino. Contanto que você desperte esses olhos, tudo será completamente reescrito. As pupilas de Sasuke se contraíram e os Tomoe em seu Sharingan giraram descontroladamente. Aqueles olhos. Será possível. Sua voz tremia devido à emoção reprimida. É o tipo que Itachi Uchiha desbloqueou? A menção de Itachi trouxe de volta as lembranças dos olhos estranhos que ele vira quando criança. A respiração de Sasuke ficou pesada e seu aperto na lata fez com que ela rangisse ruidosamente. Não é à toa. Não é à toa que ele foi capaz de fazer uma coisa dessas. Ele se virou repentinamente para Naruto, seu Sharingan fixo no rosto tão próximo ao seu. Diga-me, Naruto, como eu consigo isso? Como eu desperto esses olhos? Naruto recostou-se, apoiando a cabeça na parede de pedra lisa com os olhos semicerrados. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, aparentemente ponderando suas palavras. Ele sabia exatamente como despertar o Mangekyou. Tudo se resumia a uma coisa: choque emocional intenso. Suas próprias estatísticas de sobrecarga numérica não foram páreo para aquela mecânica. Ele precisou de 2 meses inteiros acumulando pontos de experiência até finalmente conseguir. Para Sasuke despertá-lo havia apenas algumas chaves: amor extremo, ódio profundo, tristeza avassaladora ou, bem, até mesmo êxtase. O método mais controlável e menos prejudicial era, sem dúvida, ganhar amor ou perder amor. Ei, Sasuke! Ele cutucou o braço de Sasuke com o cotovelo. Diga-me honestamente, você e Sakura estão namorando, em segredo? Tique, aquele homem ainda está vivo. Não tenho tempo para brincar de casinha com ela. É extremamente entediante. Sasuke virou o rosto impacientemente com uma voz tão fria que parecia congelar. Tis, eu sabia que isso não ia funcionar. Naruto suspirou interiormente e riscou silenciosamente o roteiro de aventura amorosa em seu caderno mental. O caminho para conquistar o amor estava completamente bloqueado. Só restava uma chave. Naruto olhou para seu amigo mais próximo e fez uma pergunta que parecia não ter relação com o assunto, mas que ia direto ao ponto. Sasuke, depois de tudo que você passou aqui em Konoha, quem é tão importante para você, que você absolutamente não pode perder? Sasuke ficou surpreso com a pergunta repentina. Quase instintivamente, uma série de imagens passou por sua mente: rivalidades, vislumbres fugazes de costas, treinamento, batalhas. E finalmente, todos os fragmentos se fixaram naquele rosto que sempre exibia um sorriso radiante. Ele se virou abruptamente, seu Sharingan se dilatando ligeiramente em choque, fixando o olhar no rosto de Naruto, que agora estava a poucos centímetros de distância. Será que sou eu? Naruto não esperava ter tanta importância no coração de Sasuke. E por sorte, era ele. Em todo caso, o projeto agora poderia começar. Nome do projeto: A Morte de Naruto. Ele lançou um olhar discreto para sua contagem de moedas da ressurreição. 233. Apenas uma morte? Ele vivia para esse tipo de emoção. Mas antes disso, ele precisava garantir que os preparativos fossem impecáveis. Coisas como livros didáticos de cálculo avançado, eletromagnetismo, gravidade e as 4 forças fundamentais. Ele se certificaria de que Sasuke os estudasse primeiro. Se você quer despertar o Mangekyou, precisa memorizar tudo isso primeiro. Capítulo 111. Noite, espaço de treinamento, lar da raposa de 9 caudas e de Naruto. O corpo preguiçoso da pequena 9 caudas estava completamente afundado em um enorme e macio sofá cor creme. Ela jogava em um pequeno console portátil com suas garras não tão pequenas. O jogo chamava-se Deus Ninja, um jogo de luta 2D de rolagem lateral semelhante a Street Fighter. Nesse momento, Kurama, a grande raposa, controlava um formidável personagem 9 caudas, espancando impiedosamente um patético Hashirama Senju até encurralá-lo. Roar. Garra Ciclone. Garra Ciclone. 9 caudas murmurou para si mesma, com seus pequenos olhos arregalados e brilhando de excitação. Estilo madeira? Bloco.
Testemunhem o golpe final do velho Bijudama. Estrondo. Acompanhada por um efeito sonoro chocante, a barra de vida de Hashirama foi instantaneamente esgotada. Ha 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 ha. A ponta da cauda da raposa de 9 caudas se ergueu para o céu em triunfo. Eu venci de novo. Hashirama Senju, você é muito perigoso. Mas eu já te derrotei 114.514 vezes. Voxash. Com um lampejo de luz dourada, Naruto reapareceu silenciosamente na pequena casa. Antes mesmo que pudesse falar, seus ouvidos foram acariciados pelo rugido presunçoso da raposa de 9 caudas. Suas 9 caudas balançavam, 4 delas pairando sobre o console portátil, apontando e gesticulando. Sem nem mesmo olhar, Naruto sabia que estava usando um truque físico. Sua boca não conseguiu evitar um leve tremor. Tis, raposinha, implicando com o primeiro de novo? Você não se cansou disso depois de mais de 100.000 partidas? Naruto, eu já disse para você não me chamar de raposinha. Eu sou Kurama. Se não der, grande raposa ou raposão, até vai. Mas por que raposinha? Eu não tenho dignidade? Eles eram como um velho casal, ou melhor, velhos amigos. A raposa de 9 caudas bufou, com as bochechas infladas de irritação, resmungando a gíria que aprenderá com Naruto. Mas suas patas não diminuíram o ritmo. Iniciou uma nova luta, colocando novamente a raposa de 9 caudas contra Hashirama Senju. Eu sei, raposinha, tá bom, raposinha. Naruto respondeu de forma mecânica, sentando-se no sofá e abraçando uma das caudas fofas. Raposinha, preciso te perguntar uma coisa. 9 caudas grunhiu pelo nariz, suas 4 caudas ainda se movendo na velocidade da luz sobre o console. Ela nem sequer ergueu uma pálpebra. Fale logo. Não me interrompa enquanto estou derrotando um inimigo poderoso. Tenho pensado sobre o chakra no meu corpo ultimamente, disse Naruto lentamente sem parar de acariciá-lo. Descobri que além do seu chakra e do meu, existem outros 3 chakras desconhecidos. A pata que controlava o direcional digital congelou imperceptivelmente por 1/10 de segundo. 3? Sim, 3. 2 dos chakras estão conectados ao jutsu de selamento que te selou. Você tem alguma ideia de quais sejam? 2 no jutsu de selamento? 2 chakras. Instantaneamente 2 imagens passaram pela mente da raposa de 9 caudas, um loiro chamativo e uma ruiva deslumbrante. A dupla tomate e ovo. Eles de novo. Mesmo depois de mortos, ainda me tratam como um ladrão. Esse Naruto é mais monstro do que qualquer outro. Ele me domina desde os 6 anos, e mesmo assim ainda se preocupam com esse monstrinho. Uma onda de raiva indefinível surgiu. Contudo, no segundo seguinte, seus olhos encontraram os claros olhos azuis de Naruto, que exibiam tanto um sorriso quanto um toque de travessura. Kurama imediatamente se lembrou do medo de ser dominado por Naruto, e sua raiva desapareceu instantaneamente. Engoliu a saliva inexistente com dificuldade e coçou nervosamente a barriga com a pata. Kuf. Provavelmente são os chakras de 1 ou 2 pessoas que me convidaram para ser prisioneiro aqui, não é? O sorriso de Naruto se alargou ao observar a mudança instantânea na expressão da raposa grande. Ele assentiu com a cabeça. Ele não ficou surpreso com a resposta. Provavelmente era uma medida de segurança para evitar que ele, uma criança ingênua, fosse persuadido pela raposa de 9 caudas a quebrar o selo. O fato de selarem seu próprio chakra dentro do selo ao mesmo tempo demonstrava um alto nível de domínio da técnica de selamento. Mas esse tipo de chakra era um item de uso único, ao contrário do dele. Quando tivesse algum tempo livre, ele escolheria um dia auspicioso e um local bonito para abrir pessoalmente aquele cadeado. Então, ele seria capaz de encontrá-los e, ao mesmo tempo, devolver a Kurama sua liberdade. Ele imaginou que a raposa de 9 caudas nem sequer ia querer sair. O espaço de treinamento era perfeito, amplo, sem interrupções e, contudo, desde comida deliciosa a jogos divertidos. Mas a gaiola da raposa de 9 caudas eventualmente teria que ser derrubada. E quanto ao outro? Você sabe alguma coisa sobre ele? 9 caudas balançou a cabeça freneticamente. Naruto deu de ombros. Ele perguntaria outro dia. Dito isso, ele abraçou Kurama, fofinho e rechonchudo. Raposinha, vamos jogar um contra o outro online. Sentindo o abraço, a raposa de 9 caudas relaxou completamente. De jeito nenhum. Eu nunca ganhei de você. No dia seguinte, Iwagakure, o país da terra. Logo cedo pela manhã, Onoki tomava chá e pegava um exemplar do Diário do Mundo Ninja com Akatsushi. Este era um jornal que ele tinha que ler todos os dias, pois suas informações às vezes eram mais rápidas do que as do próprio departamento de inteligência de Iwagakure. Os principais acontecimentos que ocorreram em várias partes do mundo ninja na noite anterior, por mais remotos que fossem, apareciam na primeira página na manhã seguinte e se espalhavam rapidamente por todo o mundo ninja. Se a informação era precisa ou não era uma coisa, mas a velocidade era algo que os ninjas de Iwagakure não tinham a menor chance de igualar, mesmo que corressem até a exaustão. Mais importante ainda, o Diário do Mundo Ninja sempre conseguia desenterrar furos exclusivos de tirar o fôlego, além das informações usuais. O exemplo mais representativo foi o incidente de Obito Uchiha. Embora as principais aldeias ainda não tivessem ouvido falar dessa pessoa, o Diário do Mundo Ninja já havia publicado uma reportagem bombástica de várias páginas para analisar minuciosamente a identidade do indivíduo misterioso, seu histórico de delitos e as habilidades detalhadas de seu Mangekyou Sharingan, chocando todo o mundo ninja. A origem dessa informação surpreendentemente precisa permanecer um mistério até hoje. Foi utilizando essa mão negra de Obito Uchiha do Mundo Ninja que o Diário do Mundo Ninja ascendeu, consolidando sua posição como líder do setor com vendas muito superiores à concorrência. No entanto, o tema recorrente do Diário do Mundo Ninja ultimamente tem sido o exame Chunin de Konoha.
o que fez Onoki franzir a testa. O Diário do Mundo Ninja era um importante jornal internacional, mas promovia ativamente uma única vila. O velho Hiruzen deve ter gasto muito dinheiro. Onoki já estava ponderando se deveria colaborar com o Diário do Mundo Ninja e realizar algum tipo de torneio ou evento em Iwagakure. O que Konoha consegue fazer, Iwagakure não pode ficar para trás. Essa foi uma ótima oportunidade para promover Iwagakure. Contanto que a promoção fosse bem sucedida, vários pedidos de missão começariam a chegar em grande quantidade. Iwagakure, embora tivesse muitos ninjas, também sofria com a falta de dinheiro. Pegando o jornal, Onoki não se apressou em abri-lo. Em vez disso, lançou um olhar penetrante para Akatsushi. Você não comprou a revista Arrogância Masculina de novo, comprou? Não, Sr. Tsuchikage. Akatsushi acenou rapidamente com as mãos, com um sorriso impotente no rosto. O último lote de Arrogância Masculina veio acompanhado de pílulas do Garanhão. A regra era que qualquer um que comprasse pílulas do Garanhão tamanho 4 ou maior tinha que levar um exemplar de Arrogância Masculina junto. Eu não podia fazer nada a respeito. Ao ouvir isso, as costas de Onoki começaram a doer instintivamente. Ele se obrigou a conter a raiva. Deixa pra lá. O jornal de hoje, consigo adivinhar o que tem nele de olhos fechados. Antes mesmo de abrir o jornal, Onoki falou com um tom de certeza e profundo desprezo. A primeira página com certeza será sobre aquele exame Chunin de Konoha de novo. E o resto das páginas certamente será sobre aquele pirralho chamado Naruto Uzumaki, se gabando o tempo todo de ser um gênio único em Konoha. Afinal, o maior evento no mundo ninja agora são os exames Chunin, não é? Akatsushi gaguejou, sentindo que a reação do Tsuchikage fora um pouco exagerada. Idiota. Vejo que você não consegue entender o quão aterrorizante é o poder invisível por trás dessa propaganda. Onoki bateu com a mão na mesa, o bigode tremendo de raiva. Vejam só, desde que a arrogância masculina começou a circular na vila, todo mundo comenta como Naruto Uzumaki é incrível. Até minha neta Kurotsushi guarda um exemplar escondido. Ao pensar na expressão tímida de sua neta enquanto ela elogiava Naruto Uzumaki como um gênio idealista, determinado, filial, simples, puro, justo e adorável, Onoki se encheu de tristeza e indignação. Se isso continuar, por que lutar? Quando aquele Naruto Uzumaki aparecer, Iwagakure pode muito bem se render. Mas, Akatsushi hesitou em lembrá-lo. Lord Tsuchikage, o grupo de notícias do Mundo Ninja, responsável pelo Diário do Mundo Ninja e pelas pílulas do Garanhão, tem uma parceria. Se pararmos de vender o Arrogância Masculina, as pílulas do Garanhão também terão que parar. Ao ouvir a menção de pílulas do Garanhão, a raiva que Onoki acabará de sentir dissipou-se instantaneamente. As pílulas do Garanhão tornaram-se uma necessidade para os ninjas, um recurso estratégico sem o qual eles não podiam viver, tanto para treinamento quanto para combate. A rede profunda e misteriosa por trás disso era complexa e impossível de rastrear. Eles não conseguiam encontrar sequer uma única pista para seguir. Tudo bem. Onoki pegou sua xícara de chá, tomou um grande gole e abriu o jornal. Assim que abriu o jornal, Onoki cuspiu todo o chá que acabará de beber. Ele estava olhando para a manchete na primeira página do Diário do Mundo Ninja. Exame Chunin em crise, plano de Orochimaru para destruir Konoha? Orochimaru? Planeja destruir Konoha? Onoki imediatamente caiu na gargalhada. O conteúdo era tão explosivo, e mesmo assim estava na primeira página? Quem disse que o Diário do Mundo Ninja foi comprado? Esse jornal era excelente. Onoki sorriu e leu os detalhes. O artigo da primeira página descrevia os pormenores do plano de Orochimaru para destruir Konoha. As próprias forças de Orochimaru, a Vila do Som mais Orochimaru, um dos Sannin lendários. Aliados, o primeiro Hokage e o segundo Hokage, ressuscitados por meio de um jutsu especial. Aliados, a Vila da Areia mais o Shukaku de uma cauda. Aliados, Obito Uchiha. Objetivo, destruir Konoha. Orochimaru mais a Vila do Som mais a Vila da Areia mais o primeiro e o segundo Hokages mais Obito Uchiha. A princípio, Onoki teve algumas dúvidas sobre a veracidade da manchete, mas quando viu a lista de personagens, mal conseguiu conter o riso. Konoha certamente sofreria pesadas perdas. Será que já havia sido destruída? Onoki continuou a leitura avidamente cheio de expectativa. Afinal, Orochimaru falhou? Com o primeiro e o segundo Hokages ressuscitados, a besta de uma cauda, o ninja renegado de rank S Obito Uchiha e duas vilas ninja, ele ainda falhou? A mera lembrança do primeiro Hokage, não, a mera lembrança de Madara Uchiha, que foi derrotado pelo primeiro Hokage, enchia a vida de Onoki de tristeza. Quem em Konoha seria capaz de derrotar o primeiro Hokage? O artigo terminou mencionando um nome, Naruto Uzumaki. Os detalhes mais específicos estavam na página 4, exatamente como eu esperava. O Diário do Mundo Ninja não vai parar por nada para promover Konoha e aquele pirralho do Naruto Uzumaki. Eles inventam qualquer mentira. Afirmar que um garoto de 12 anos pode derrotar o primeiro Hokage é uma piada. Como Kage, Onoki não tinha ilusões sobre esse tipo de jornal. Esse artigo ridículo não valia a pena ler. Onoki tomou outro grande gole de chá com a intenção de jogar o jornal fora. Mas a curiosidade falou mais alto e, distraidamente, ele virou para a página 4. Assim que abriu a página, Onoki cuspiu todo o chá que acabará de beber. A manchete dizia, o deus ninja, Naruto Uzumaki? O importante não era a manchete, mas sim a imagem. Um adolescente loiro flutuava no céu, seus olhos fitando o mundo com um desdém silencioso. Com um gesto casual da mão direita, uma enorme coluna de luz branca pura conectou instantaneamente o céu e a terra. Esta coluna de luz horrivelmente larga, é a minha liberação de poeira? Onoki ficou chocado e sem palavras, boquiaberto. Ele nem percebeu a antiga dor nas costas que voltou a se intensificar. Ele sentiu que sua visão do mundo ninja, construída ao longo de décadas, havia sido completamente transformada. Ele estava preocupado que Konoha pudesse usar o Jutsu Edo Tensei para ressuscitar
ressuscitar o primeiro Hokage em uma guerra. Agora, ele não precisava mais se preocupar, porque um jovem mais forte que o primeiro Hokage ainda estava vivo. Esse garoto danado. Fim do vídeo. Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!